eu acho que nós podemos começar. Eu tenho a impressão de que nós já está presente praticamente a todos, e aqui pelo meu controle falta tão somente a doutora Graciana, a doutora Maria José e o representante do Ministério Público já está presente. Ela ainda há pouco, inclusive, estava presente. O Anderson teve um pequeno problema, e ele me avisou agora, mas ele já está, eu adiantei para ele então, diante desse problema que ele nos avisou hoje pela manhã, eu adiantei o escopo da reunião. Eu só pediria que a representante do Ministério Público, ela está presente? Sim, ela não é do Ministério Público. Ela é suplente do cartório? Ah, tá. A Luísa do cartório. Está respondendo por Graciana. Perfeito, entendi. O Ministério Público não está presente. Perfeito. Então depois nós temos que fazer a ata estabelecendo. Bem, senhores, essa reunião, ela será rápida, mas de muita importância. Ela tem um objetivo básico da gente definir uma espécie de calendário ou dividir as nossas tarefas. O que acontece? Feito a prova escrita, nós tivemos as respectivas impugnações, o que é de praxe, e a Consulplan, então, ela se manifestou em relação a essas impugnações. Não obstante a manifestação da Consulplan, nós tivemos, em decorrência dessas manifestações da Consulplan, nós tivemos um total de 1.115 recursos. Mas não se assustem. Pelo que nós estamos observando inicialmente, é claro, boa parte desses recursos não contesta propriamente o conteúdo da resposta, mas sim contesta as notas, a nota atribuída ao candidato. Então, o candidato entende, por exemplo, que a resposta que ele deu está muito próxima da resposta considerada correta pela empresa. E a partir daí, embora, vou dar um exemplo, ele tenha recebido 0,8, ele entende que na verdade não seria 0,8, seria mais, seria 1. Então, boa parte, grande parte de todos esses recursos é basicamente nesse aspecto. Ou seja, nós evidentemente, que vai nos exigir fazer essa análise de cada uma das correções. Isso é natural, isso todos nós, eventualmente, na vida, ou nos concursos, ou na universidade, ou no colégio, nós já tivemos situações como essa, em que o candidato, o aluno ele recebe uma determinada nota e entende que aquela nota não é a mais adequada, que, aliás, ele está dentro do direito dele. Então, isso não é um problema. Naturalmente, num pequeno número, muito reduzido mesmo, há uma contestação sobre a resposta propriamente dita, considerada correta pela Consulplan. Aí, sem dúvida nenhuma, será uma questão um pouco mais complexa, e também isso não está, volto a dizer assim, não é basicamente em todas as questões. Acho que são acho que 2 ou 3 situações. Nada que possa nos tomar um tempo. Bem, mas diante desse cenário, nós fizemos uma reunião, a reunião com a secretaria, para a gente tentar identificar geograficamente o que é que nós temos e tentar, na medida do possível, tentar identificar qual é a aptidão de cada um dos membros da comissão, de maneira que se possa, dentro daquela aptidão, na medida do possível, evidentemente que nem sempre podemos ser absolutamente exatos nessa questão, mas fizemos aí uma espécie de divisão. E a presidência e a secretaria, elas ficarão como suporte, ou para tirar dúvidas, vocês terão para tirar dúvidas na secretaria, na presidência, e nós também aqui
montaremos um grupo de trabalho para dar suporte ao membro da comissão. A decisão é do membro da comissão, ou seja, a análise é do membro da comissão. O que nós daremos é um suporte a esse. Às vezes o próprio membro da comissão tem alguma dificuldade, alguma dúvida, a presidência com a secretaria, né, com essa equipe, vai dar o suporte, para que a gente possa, de alguma forma, dividir esse trabalho. Né? Então, ficaremos, inclusive, definidos, né, uma agenda. Quem quiser fazer uma agenda, vai fazer a agenda com a presidência, com a secretaria. Olha, estou com essa dúvida aqui, bom, como é que nós vamos direcionar essa dúvida? É evidentemente que a decisão final é da comissão como colegiado, mas no sentido de direcionar. Pois bem, dentro desse, e aí eu vou já passar, dentro dessa divisão, eu volto a insistir, ela tentou, na medida do possível, apreender a especialidade de cada um, ou pelo menos tentar, dentro da medida do possível, a especialidade de cada um. Então, nós fizemos a seguinte divisão, né? Os recursos, 86 recursos de prova prática, elas serão divididas, né? Uma parcela das provas práticas ficará a cargo da Carolina, que tem experiência. Uma outra parcela, está na tela, né? Uma outra parcela significativa ficará a cargo do Zenildo. A gente vai definir, ou seja, pela nossa divisão, 86 provas, né, da prova prática ficará com Carolina, e 183, essa numeração não é propriamente em função, é o tipo de prova prática, tá? Então, 183 com o Zenildo. Por sua vez, a dissertação, que ficou, o tema da dissertação foi união estável, nós dividimos. Uma parcela da dissertação ficará a cargo da Graciana, que é do Registro Civil, e a outra parcela ficará com o Ministério Público, que também tem afinidade com essa matéria. Administrativo e constitucional ficará com o doutor Anderson. O tributário, naturalmente, aí nós temos um especialista na área, ficará com o Daniel, né? É a pessoa mais qualificada para tratar do assunto, que é uma matéria que é muito específica. Inclusive, trabalho na Procuradoria Fiscal. Exatamente. Então, por essa razão, ou seja, foi o que nos levou a sugerir esse tema. Então, acho que você tem mais familiaridade. Civil e processo civil, doutora Maria José, e comercial, Pedro. Tá? Eu acho que desta forma a gente consegue, de alguma maneira, evidentemente, eu volto a insistir, esse tema, nós teremos a presidência, a secretaria, nós montaremos um grupo aqui no tribunal para dar suporte. Então, uma eventual dúvida, por exemplo, que o Pedro tenha, olha, eu tenho essas e essas opções, eu estou pensando assim, mas eu queria, né, um apoio do grupo, eu queria conversar com a presidência, isso não vai ter problema, tá? A gente faz por videoconferência e aí fica o nosso acordo. E nós... Desembargador, pois não? Deixa eu te interromper um minutinho, só para esclarecer, eu não sei se vocês compreenderam, se puder voltar àquela imagem da tela, só para eu indicar uma coisa para os senhores. Tem uma examinadora aí, que é essa que tem 86 recursos da peça prática e da dissertação, que os recursos são da língua portuguesa. Se você voltar lá, Anderson, só para... Esses dois primeiros aqui, a Elaine Cristina, esse professor, Elaine Cristina, ela é uma avaliadora de língua portuguesa. Então, todos esses recursos da dissertação, os 86, e da peça prática, os 86, são recursos de língua portuguesa. Então, só para você, já que está sendo distribuído por temática, só para compreenderem que quem for responsável por esses vai estar avaliando somente a língua portuguesa. Não são recursos destinados a questionar a
o conteúdo técnico dessas questões. É porque Perfeito. no nosso sistema, o candidato podia selecionar a linguagem e recorrer da linguagem, e selecionar cada uma das questões e recorrer das questões. Por isso o volume de recurso, o candidato poderia interpor mais de um recurso a depender de linguagem ou técnica e da questão a que ele queria recorrer. Então, talvez aqui a gente tenha que fazer uma alteração, porque quem faz língua portuguesa pode fazer de todos. Não, não, porque aí a gente tira a prática. O que nós poderíamos descer aqui, né, o que nós poderíamos descer era a dissertação e a prova prática da língua portuguesa para a Graciana e dividir a prova prática entre o Zenildo e a Carolina. Acho que aí fica... 180, aí ficaria 90. Exatamente. Pode ser assim? Zenildo? Nós poderíamos, diante desse esclarecimento da Lei Ziane, nós poderíamos, esses 86 da prova, esses 86 de língua portuguesa que está na prova prática, que está com Carolina, e os 86 que estão com Graciana, nós poderíamos, como se todos eles são português, nós poderíamos unir os dois, e aí ficariam 172, que seriam apenas língua portuguesa e ficaria com Graciana. Tá? E a prova prática, propriamente, nós dividiríamos entre metade para o Zenildo e a metade para a Carolina. Tá? Eu acho que aí fica mais... Agradeço, Leisiane. Tá? Mas você pode voltar aqui para que todos possam... Obrigado. Acho que foi extremamente oportuno, né? Porque aí a gente divide, inclusive, melhor a questão. O ponto. E aí, nós pensamos... Estão todos nos ouvindo? O Zenildo está presente. Será que você consegue tirar e botar... Isso. Está nos ouvindo, né, Zenildo? Sim, sim, perfeito. Perfeito. E aí, nós definimos... Né, é proposta, não está escrito em pedra. Tá? Mas hoje é dia 22. Nós definimos o dia 4 de março para fazer a reunião. Ou seja, nós teríamos aí 40 dias, porque... O que vocês acham? É uma data razoável, factível? Suficiente. Eu vou explicar. Né? E aí você depois... 4 de março, às 9 horas pela manhã. Aqui, muito provavelmente, isso é importante que todos saibam, muito provavelmente, neste dia, nós marcamos pela manhã, porque há uma probabilidade de nós prorrogarmos o dia todo. Então, sim, a gente vai providenciar almoço, lanche, enfim, essas coisas. É uma segunda-feira, tá? É uma segunda-feira, o local provavelmente não será aqui, a gente vai ter que definir um local ainda, mas com gravação, com tudo que todos possam acompanhar depois ser gravado. Bem, a metodologia que nós pensamos também para a discussão. Pelo sistema da Consuplan, a Leisiane, por favor, me corrija se eu estiver errado. Em primeiro lugar, nenhum dos senhores, nem nós da comissão, ninguém da nós vamos identificar o candidato. Depois eu vou pedir que abra uma página para que a gente possa mostrar isso. Nós não vamos conseguir identificar o candidato, saber de quem é o recurso. O nome dele vai estar omisso, ele vai estar sem visualização do nome do candidato. Nós não sabemos. E ali você vai ter o espelho da Consuplan e vai ter o recurso dele. A gente vai mostrar isso na prática. E ao final, vocês vão ter 2 botões. Tá? Um, concordo, e um outro, discordo, e diz por que discorda da correção, e um campo para justificativo. Né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui no tributário. A resposta que o candidato deu, no entender do Daniel, ele está muito próximo da resposta da Consuplan, adequada, e que ele não mereceria 1, mereceria 2. Né? Então, ele vai justamente explicar
por que que ele não existiria. Agora, é importante o seguinte, nós, esse julgamento, ele é colegiado, ele não é individualizado. Mas, evidentemente, a gente não tem condições aqui de julgar todos os processos no mesmo dia. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, o Daniel vai chegar aqui, pegando o seu exemplo, Daniel, né? O Daniel vai chegar aqui e diz, olha, de todos os recursos, eu divergi em 10 recursos. Tá? Divergi em 10 recursos. E aí nós vamos, se alguém tiver alguma discussão, alguém tiver... Desses 10 recursos são tais. Os outros eu estou confirmando a decisão da Consulplan. Tá? Ele vai... a deliberação, ou seja, a deliberação, ok, todos concordam com o Daniel, olha, vai dizer, porque ele pode fazer um relatório geral e dizer por que aqueles recursos estão adequados. Feito isso, e só depois da deliberação da comissão é que o Daniel vai lá. Agora, no caso da confirmação, é só marcar e clicar. Ou seja, nós precisamos fazer isso depois da reunião da comissão, senão fica uma decisão monocrática. E não é esse o escopo, não é esse o... Só para esclarecer aqui, presidente, então, nós vamos, como membros, né, da comissão, marcarmos previamente só o que nós divergirmos, não é isso? Exatamente. Aí depois que a decisão for tomada em colegiado, que marca em definitivo. Em definitivo. Na verdade, no sistema, a ideia é não marcar nada. Você recebeu 100 processos, você recebeu 100 recursos. Desses 100 recursos, você já definiu que os 80 você vai manter. Então você diz, olha, esses 80 eu vou manter por isso, faz a explicação. Alguém tem alguma divergência? Alguém tem algum ponto a ser suscitado? Se nós não tivermos nenhum ponto a ser suscitado, né, você, inclusive, no decorrer da reunião, já pode ir marcando. Tá? Esses 20 recursos, eu entendo de que precisa haver... Então, e aí nós vamos ter que julgar um por um. Né? Às vezes um vai ser igual ao outro, a gente julga em lote. E, evidentemente, se a tua posição, a posição do relator for acolhida, você vai marcar e apresentar as justificativas. Perfeito, só uma espécie de minuta, né? O que a gente quer é deixar muito claro, eu sei que isso pode criar algum embaraço, mas o que a gente quer é deixar muito claro que a decisão ela é colegiada. Tá? Porque pode ser o seguinte, o Daniel tem uma posição a respeito das suas, mas o Zenildo diz, olha, mas aquela questão tal, esses recursos, a meu ver, ele pode apresentar um voto divergente. Se você já tiver concordado, ou seja, qual sentido teria a reunião da comissão? Mas isso, o confirmar é muito mais fácil. Né? Na própria reunião, ou depois da reunião, é só confirmar aquilo que nós deliberamos. Olha, todas as notas de 1 a 80 nós vamos confirmar. Essas aqui, até porque o que você pode discordar, aqui pode haver uma divergência em relação à sua posição. E aí marcar. Ou seja, é só a operacionalização do sistema. A operacionalização do sistema é que nós vamos fazer depois da reunião. Está claro isso? É só ter cada um o controle, a operacionalização, o marcar, o fixar. De repente, até se tiver alguma dificuldade, a gente pode fazer essa marcação pela própria secretaria. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Então, assim, olha, tais, eu vou confirmar. Tais e tais, não. E as justificativas são estas. Esse é o objetivo, né? Eu estou colocando isso, foi o que nós pensamos. Qual é o objetivo? O objetivo é justamente garantir que as decisões sejam de natureza colegiada e que se possa aqui discutir livremente. Todos são testemunha de que a gente tem dado essa possibilidade de discutir, ter uma tese vencedora ou vencida, isso não é um problema, tá bom? Uma dúvida e algumas considerações. A primeira dúvida, talvez a Leisiane possa tirar, é se existe uma gradação dentro desse sistema. Então, existe, né? Então, de 25 em 20... Sim. Perfeito. De 0,10... Eu acho, inclusive, que a gente podia mostrar no site como funciona, só para dar um exemplo. O que vocês acham? Perfeito. Para ver como é que funciona. Cada questão tem uma gradação definida pelo examinador que desenvolveu a questão. Então, ele determinou em algum momento o que ele esperava daquela questão, então ele já deu a gradação.
Vou pedir que o Carlos Anderson faça uma demonstração, só para que todos Então, possam boa entender. tarde a todos novamente. Aqui é o sistema e esse link a gente vai disponibilizar para cada um dos senhores. Então, clicou no Eu acho que link. já foi disponibilizado, não já? Acho que não. Clicou no link, abriu essa página. Essa é a página, tá? Então, o e-mail é o e-mail que os senhores previamente informaram e nós encaminhamos à Consulplan, e a Consulplan já fez o cadastro de todos. Qual é a senha, Carlos? Está lá na explicação da mensagem também que eu vou encaminhar. Entrei. Essa é a página. Na hora que eu entro aqui nessa página, com o login feito, então aqui tem aqui minha identificação e aqui a página principal. Eu vou aqui, ó, nesse lápis. Ok? Então aqui tem o filtro. Então aqui eu posso pegar, vocês serão identificados os professores, então como a Leise falou, Elaine aqui, que é a professora de português. Elaine. Então só vai buscar as questões da Elaine. Estão vendo aqui, ó? Então aqui tem a questão, deixa eu voltar aqui. Tem a questão, o Mardor Gervásio falou, só aspectos técnicos da dissertação. Então aqui estão só os aspectos técnicos da dissertação. Aqui nesse caso específico, nós vamos dividir entre o... Isso. Eu ia sugerir o seguinte, Carlos Anderson, o que eu posso fazer? Se vocês me passarem a divisão, eu posso liberar na área, no CPF de cada examinador da banca, cada membro da banca, exatamente as correções que lhes forem atribuídas. E aí ele só vai ficar só para ele o que ele tem que fazer, não precisa ficar filtrando. Ótimo, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Então vamos voltar a... Pega o tributário. Tributário, então vamos lá. Tributário, deixa eu só carregar aqui. Então, tributário, bem aqui, né? Aspectos técnicos. Então, aqui foi improcedente. Então, aqui eu clico no olhinho aqui, ó. Está carregando. Pronto. Então, como o desembargador Gervásio alertou, não tem nenhuma identificação. Não tem identificação do titular desse recurso, do recorrente, tá? Aqui está a página da prova dele, como vocês estão vendo, a resposta dele. E aqui está o argumento dele no recurso, certo? Aqui está a minuta da Consulplan. A Consulplan entende, fez uma sugestão à banca, a nós, a comissão, de que esse recurso é improcedente. Por quê? Por causa disso aqui. Então, o que ele está dizendo? Em diversos pontos da questão dissertada, houve menção ao conteúdo da súmula 436. Pode-se perceber isso nas linhas 1, 3, 5 e 10. Então, a gente vai lá e vai verificar 1, 3, 5 e 10, nesse caso, né? O único ponto faltante foi a menção expressa ao número da súmula. Todavia, a pontuação da questão fala em mencionar o teor da súmula e não em sua numeração. Assim, requer a pontuação integral da questão. Consulplan opina pela improcedência, porque, apesar de ter indicado que os argumentos estavam errados, não explicou de maneira adequada e satisfatória o teor da súmula 436. Aí nós aqui, no caso Daniel, que é o revisor de tributário, vai fazer um filtro. Veja só. Uma análise da questão. Veja só, aqui é importante esse campo aqui, colegas. Ó. Antes do recurso, Carlos, qual era a nota dele antes do recurso? Eu vou clicar aqui, ó, antes do recurso. Ah, já está no caso. 0,25. Nesta questão. Então, ele teve 0,25 ao deixar de mencionar o teor da súmula e a posição do STJ sobre o tema. Então, 0,25. Se assim Daniel entender, junto com a comissão, para revisar, então a gente vai clicar em alterar a resposta e aí tem o procedimento. Então, só vou fazer aqui sem confirmar, tá? Então, como o desembargador Gervásio falou, Daniel vai chegar na reunião do dia 4 e vai falar, olha... A questão está. A redação 974276, eu concordo com o teor da Consulplan, com a sugestão da Consulplan, ótimo, ninguém mexe nada, depois a gente clica aqui, ó, revisado. Ou seja, você não precisa, olha, as questões assim, assado, eu entendi que era assim, assado. Ou seja, não precisa entrar em detalhe em cada uma delas. Revisado. Né? Tá? Por outro lado, se a Daniel entender, não, vou discordar da sugestão,
traz para a nossa reunião do dia 4, e aí a gente vai vir aqui alterar a resposta. Eventualmente, o seu voto for o vencedor, vai alterar a resposta e você vai Exatamente. apresentar a justificativa. Alguma discordância, reduz-se a termo, Isso. chega-se no consenso E sobre a até aqui, ó, redação até aqui a gente vai poder, ó, da alteração. tá vendo aqui, depois da reunião, as suas fundamentações, você vai passar para a gente, aí a gente vai poder modificar aqui a sugestão, botar o nosso fundamento da comissão e, eventualmente, alterar a nota. Então, a pergunta da Carolina, tem uma gradação? Tem. Então, aqui ele obteve 0,25, eventualmente vai poder melhorar para 0,45. E assim, só repetir, assim, mas olha, se eu concordei, uma questão é tranquila, não há nenhum problema, não há dificuldade, por que eu não confirmo logo? Em tese seria inclusive mais fácil, evidentemente, eu não tenho dúvida quanto a isso, seria mais rápido, mais fácil, o trabalho seria menor. Mas aí a gente há que reconhecer que assim, o edital fala em comissão. Então, o que a gente quer deixar muito claro, e transparência, é o que tem nos movido com toda essa caminhada, é justamente a questão da transparência e fazer exatamente aquilo que consta do edital. É mais chato? Eu concordo, é mais chato. Tá? Dará mais trabalho. Pode ser que, eventualmente, um colega possa até fazer, se não fizer, a gente faz aqui. Tá? Mas isso nos garante que seja efetivamente uma decisão colegiada, e isso é importante para todos. É importante para que os candidatos possam saber disso. E até porque, eventualmente, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. O Daniel não vê, por exemplo, estou sempre citando o Daniel porque a gente está pegando tributário. O Daniel, por exemplo, não verifica que o certificado está correto. Mas a Carolina disse, não, peraí, dá licença, porque eu acho que nesse aspecto eu já tive a curiosidade de verificar a prova e me parece que não é o mais adequado, por isso. E aí, enfim, debatemos. Creio que as divergências, neste particular, daquelas que houver a concordância dos membros da comissão, talvez sejam muito pequenas, pontuais. A divergência maior provavelmente haverá quando nós alterarmos a posição da Consulplan. Leisiane, você me ouve? Eu te ouço, eu ia te explicar o seguinte, sempre que a situação estiver improcedente, você não consegue alterar a nota, isso é uma trava de segurança. Para você fazer qualquer alteração de nota, você tem que ter mudado a sua posição, tem que ser parcialmente procedente ou procedente. Do contrário, aí a você... nota deve ser majorada, ok. Exato, ela te obriga a aumentar. Justamente isso, ok. Exato. É uma trava de segurança. Se você der procedente, você é obrigado a mexer na nota. Se você der improcedente, você não consegue mexer na nota. É isso que eu ia te perguntar. Maravilha, você já me esclareceu. Vou voltar aqui, ninguém mexeu em nada. Uma dúvida aqui. Você pode voltar ali, Carlos, por favor? Desculpa. É para entender essa gradação, de o que é que está marcado, após recurso. Eu fiquei um pouco confuso com relação à atribuição da nota. Não que eu vá mexer, é só para entender quanto foi dado e se eventualmente merece ser majorado ou não. Então, aqui é uma avaliação, na verdade, individual do examinador, do membro da comissão. Não, pois é só para saber quanto foi que ele deu exatamente. Ele deu 0,25. Então, o que está ali marcado, 0,25. Ele deu isso aqui. Mas vamos admitir É porque tinha ali após recurso e antes do recurso. É porque foi improcedente, então ele não teve mudança de nota. Então, aqui antes do recurso ou após recurso não faz diferença. Certo. Para esse candidato. É a mesma para quem antes do recurso. Foi muito boa a sua pergunta, sabe por quê? Vamos imaginar porque vai ter que vai ter parcial procedência. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Que ele tenha obtido, volta lá, Carlos. Que ele tenha obtido na nota 0,20. Estou tentando carregar aqui. 0,20, tá? Então, não é o caso aqui. Aqui ele teve 0,25. Nós vamos admitir que ele tenha, que na correção ele tenha obtido 0,20. Ele recorreu porque ele quer o 0,45. Você, na sua correção, entende, na apreciação, que ele não tem direito ao 0,45. Mas há uma parcial procedência e ele tem direito a 0,25. Então, você, quando propor isso, você tem que dizer qual é a nota. Isso. Né? Porque essa aqui, desembargador, ó, nesse caso bem aqui, ó, o de baixo, é o que o desembargador está falando. Ó. Aqui foi parcial procedente, ó, parcialmente procedente. Ó. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. Você, na sua apresentação, eu não concordo, eu acho que foi 0,20, ele pediu...
Aqui, ó. Tanto, mas eu sugiro que seja Isso. mais tanto. Isso. Olha só. Aqui, ó, antes do recurso, ó, item B, procedente. Houve indicação de que os argumentos estavam incorretos. Então, veja, a própria Consulplan considerou que o item B ele tem razão. Então, ó, no item B, já não está aparecendo aqui, Leise. Você vai ter que clicar em alterar a resposta primeiro. Alterar a resposta. Ó, Daniel. Olha só. Antes do recurso, não está indo também. Vai. Tá, eu vou pedir para verificar então isso aí, porque é que não está Não tá indo permitido. também. Mas antes do recurso, é para aparecer quanto que ele tinha antes do recurso. Se ela deu parcial provimento no item B, vai aparecer aqui após o recurso a nota dele. Tá bom? O fato é o seguinte, é que, eventualmente, nesse caso ele recorreu porque ele obteve 0,45 em uma e não obteve na outra. Isso. Ele só obteve, e ele recorreu da segunda. Então você vai examinar e dizer, não, de fato, ele não era o 0,20. Pode ser, imagine que ele não tivesse obtido parcial procedência nessa de baixo. Ele tivesse recebido 0,20 e ele recorreu para o 0,45. Você vai nos dizer assim, olha, ele recebeu 0,20, ele recorreu naturalmente. 0,25, mas ele merecia, na verdade, 0,40. 0,40. Ou não. Ele recebeu 0,20, pediu 0,40, mas na verdade, no meu voto é para 0,25. Entendeu? Isso cada um vai ter que dizer exatamente essa questão do ponto para que a gente possa, se nós tivermos a obrigação de lançar, definimos isso, nós lançarmos, né, aqui na secretaria. Mas o relator tem a completa autonomia para propor e a gente faz a discussão. Eu vou voltar aqui para não gravar a resposta nele. Para não voltar, para não gravar a resposta. Gravar, isso. Claro. Tá? Então, são essas as considerações. Eu pergunto, cada um vai receber uma comunicação, toda uma explicação formal. Eu pergunto aos presentes, naturalmente, se há mais alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Sim, por favor, fiquem absolutamente à vontade. A minha sugestão é de que, por exemplo, a gente está vendo que tem um texto bem resumido, bem objetivo ali da resposta, né? E que a gente faça, por exemplo, eu e o Zenildo, vamos pegar essa parte da parte prática, que era uma questão prática do registro civil. Então, por exemplo, teve uma confusão, eu ainda não me debrucei direito, porque eu estou esperando chegar o espelho, enfim, também para não me contaminar com outras coisas. Mas, enfim, o que todo mundo fala, que já chegou aos meus ouvidos, é uma questão a respeito de uma certidão, apresentada uma certidão, e essa certidão parece que pode levar a uma dúvida se a data do nascimento é a data da certidão ou se a data do nascimento é uma data anterior. Então, a gente pega essa questão, por exemplo, eu e o Zenildo, a gente tem que encontrar uma maneira de tornar ela didática para chegar aqui e explicar, olha, senhores, o que está na lei é assim, 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 e na questão foi assim. Aí a gente vai decidir se aquele texto, se a gente vai aceitar duas respostas, se a gente vai aceitar só uma, só que cada um com as suas respectivas competências tem que dar tá ligado? Tem que encontrar uma forma didática para chegar na reunião da comissão e poder explicar. E, se possível, poder apresentar como se fosse um memorial e colocar no grupo antes, o que dá uma oportunidade também, por exemplo, direito empresarial eu não estudo há muitos anos, então talvez eu chegue aqui eu não me lembro até de alguns conceitos básicos. No meio por exemplo, eu e o Zenildo é professor, até mais do que eu, até mais tempo do que eu, então com certeza a gente vai arrumar uma maneira muito didática de explicar. Olha, isso aqui é assim, a doutrina diz isso, o STJ já falou aquilo, a gente explica primeiro para que cada um tenha realmente um embasamento para poder fazer. E a gente já vem com o texto pronto. Então, olha, nossa sugestão é que a resposta seja isso para esse item. Para esse outro item, é isso aqui. E aí a gente divide por blocos. Olha, nós tivemos 35 recursos a respeito dessa interpretação aqui. E aí, vamos decidir, ou seja, a gente já vai resolvendo de acordo com aqueles pontos, porque
com certeza na prova prática vai ter 2, 3, 4 pontos para cada prova. Então, de fato, vai ser um serviço que vai custar um dia inteiro. Então, e antes disso, sei lá, 3, 4 dias antes, a gente já apresenta esse memorial no grupo, para que cada um possa dar uma lidinha e possa... Pronto, a gente já antecipa o voto, não tem, não tem problema. Eu volto a insistir o seguinte, essa data do dia 4 de março, a gente sabe que pode acontecer dificuldades no meio do caminho. A gente tem que estabelecer um critério, me parece 40 dias um critério bem razoável, mas eu volto a insistir, viu, Carolina? Se houver, eventualmente, no meio do caminho, assim, a necessidade de, olha, nós estamos pensando em apresentar assim, e não assado, não tem problema, a gente senta, né? Por isso que a presidência ficou assim, a gente senta e diz, olha, como é que nós vamos fazer? Vamos definir, não é que nós vamos decidir a questão, mas nós vamos definir a forma de apresentação, como apresentação. Aí a gente faz de comum acordo, perfeito? Perfeito? Ok, é assim, então nós vamos apresentar dessa forma. Não é volto a insistir, a presidência ela não vai trabalhar no conteúdo da decisão do voto de cada um, mas a forma como nós podemos fazer. Olha, eu acho interessante, é tributário, eu estou com isso tudo pronto, eu vou encaminhar para todo mundo. A gente faz de maneira que nós possamos aqui dar o suporte que for necessário, até porque vocês possam definir como é que a gente vai fazer, se a gente vai apresentar assim, vai apresentar assim, e a gente acerta isso. Então é muito importante que todos se sintam absolutamente à vontade para que a gente possa, é até salutar que a gente possa pelo menos fazer uma reunião. A gente vai entrar em contato com vocês, olha, está tudo certo, quer conversar? Vamos tirar um horário para a gente bater um papo e acertar como fazer, tá certo? Mas eu acho que isso é essencial. Pois não, Zenilton? Pois não, Zenilton? Exatamente nessa perspectiva, e nós temos, felizmente, uma prova que apresenta um gabarito com bastante consistência, valorizou bastante a jurisprudência, o nosso Código de Normas do Maranhão, mas, apesar disso, surgem algumas questões bem pontuais a partir da análise minuciosa do próprio gabarito e da prova que foi aplicada, que talvez comportem, e claro, eu ainda não estou antecipando nenhum voto, mas talvez comportem alguma alteração bem pontual no próprio gabarito. E eu acho que é nesse sentido que é a preocupação da Carol, que se isso acontece, nós vamos ter um efeito, uma repercussão de maior escala, inclusive na própria listagem de aprovados. Isso, evidente, nós vamos analisar com muito cuidado, mas a minha sugestão seria, para exatamente manter esse espírito de colegialidade e principalmente a isonomia, se os colegas, já nas primeiras análises dos recursos, constatarem possibilidade de alteração do gabarito da Consulplan, que a gente de imediato possa considerar isso. E nos grupos que tem mais de um examinador, como é o caso eu e a Carol, Carol, já estou antecipando que nós vamos conversar antes, principalmente para validar o gabarito. Então, se você está de acordo, nós vamos apresentar em conjunto, eu e a Carol, ou validar o gabarito, ou fazer eventual alteração no gabarito da peça prática, com muito cuidado, sem, evidentemente, criar uma instabilidade no certame. Não estou dizendo que o gabarito precise necessariamente de revisão, mas a primeira etapa na correção dos recursos é essa chancela do próprio gabarito, para, a partir do gabarito efetivado, aí sim avançarmos no recurso. Eu até pensei, desembargador, em sugerir uma reunião prévia para que nós possamos deliberar sobre isso. Mas eu creio que a situação do gabarito, ela encontra uma situação mais pontual na peça prática. E como a situação está concentrada na minha relatoria e na relatoria da Carol, e como nós temos uma sintonia muito grande de atuação, de entendimento e tal, nós temos essa possibilidade de, com muita humildade, apresentar ao grupo eventual sugestão, né, Carol, a partir desse nosso diálogo. E aí nós não teríamos essa necessidade de uma reunião prévia. E eu já diria, até para tranquilizar a equipe... Zenilton, se você me permite, eu acho que seria interessante, assim, não há necessidade de uma reunião prévia conjunto, mas seria interessante que, em havendo uma situação dessa natureza, em que a próprio gabarito, houver uma discordância em relação ao próprio gabarito, o relator, ou os relatores, no caso de você e do Carol, possa contactar conosco para que nós façamos uma reunião prévia, e aí de presidência, secretaria e o relator, né, para que, inclusive, a gente, e eventualmente até a própria Consulplan, ou seja, nós não vamos deliberar nada aqui, evidentemente, tudo será deliberado na reunião, né, da comissão, mas para que a gente possa ter previamente essa noção de, olha, nós vamos exemplificar, como você ainda estamos na fase do exemplo,
olha, nós entendemos que a resposta mais adequada não é esta que está no gabarito da Consulplan, e sim aquela, nesses termos. Então, nós vamos sentar, definir isso, definir, você vai nos apresentar, não, evidentemente, nós não teremos como decidir, mas vamos ouvir, inclusive, a Consulplan de forma prévia também, mas a decisão final, e a gente, se tiver condições já de apresentar previamente para o grupo, a gente apresenta. Agora, a decisão, o debate propriamente, se vai se dar na reunião do dia 4. Dia 4, dia 5, a gente, evidentemente que a reunião, talvez a gente possa não esgotar todas essas questões no dia 4, a gente tenha que prorrogar. Mas, enfim, só te devolvendo a palavra. Sim, sim. Não, com perfeição. E também, perfeição. E apenas só para tranquilizar os colegas, a situação da prova prática, ela tem duas questões que causaram um pouquinho mais de preocupação e que, claro, nós vamos ler, como a Carol muito bem colocou, a própria manifestação da Consulplan agora, que eu ainda não tive acesso, qual é a justificativa da Consulplan. Vamos também ler todos os recursos com bastante cautela, para aí sim apresentar eventual sugestão. Mas as duas questões da peça prática muito pontuais, eu já antecipo por total transparência, e que me parece que talvez nós tenhamos que ter uma análise um pouquinho mais detida. Uma delas diz respeito à exigência de matrícula no assento de nascimento. Essa exigência, pelas normas do Conselho Nacional de Justiça, ela é exclusiva para a certidão de nascimento. A peça prática que foi pedida foi apenas não, foi o assento de nascimento, que fica nos livros. Embora alguns sistemas de informática das serventias até adotem essa sistemática de mencionar a matrícula, essa não é uma exigência regulamentar, não é uma exigência legal, diferente do que acontece no registro de imóveis. No registro de imóveis, aí sim, nós temos essa exigência que é requisito de validade da matrícula do livro 2. No registro civil não é dessa forma. Então, essa me parece que é uma situação bem pontual e que nós temos que ter uma análise cuidadosa para não confundir requisitos formais do assento de nascimento com os requisitos formais da certidão de nascimento, que são questões diversas. A outra situação diz respeito à menção da condição de gêmeo. A lei vai dizer que o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Quando assim tiver acontecido. No caso concreto, não aconteceu isso. Então, se a lei diz que tem que mencionar a condição de gêmeo somente quando assim tiver acontecido, me parece que nós não temos condições de descontar pontos daqueles que respeitaram criteriosamente o artigo 54 da Lei 6.015. Então, assim, não é, na verdade, bem naquela linha de desembargador que nós falamos, não é um decisionismo competitivo com a Consulplan, é simplesmente uma coerência com as normas técnicas do Conselho Nacional de Justiça e principalmente com o especial zelo com aqueles candidatos que têm uma cautela de acompanhar os provimentos, praticar os atos e fazer a minuta das peças práticas de maneira muito precisa. É isso que nós temos que cuidar, para valorizar aqueles que realmente estudaram e tem nessas minúcias que não são simples minúcias, tem esse cuidado. É evidente que quem colocou a questão de gênero não prejudica, isso não anula, pelo contrário, é um excesso de zelo, mas não é uma exigência da normativa. Então, desembargador, só para tranquilizá-los também, essa eventual sugestão de adequação do gabarito será extremamente pontual e nós vamos, com muita serenidade, submeter aos colegas e ouvir, evidentemente, todos, ouvir também os argumentos da Consulplan, que, como eu falei, eu ainda não ouvi, e aí para que nós possamos, com isonomia e principalmente com esse espírito de colegialidade, fazer a correção mais justa possível para valorizar aqueles candidatos que estão realmente mais preparados na questão da atribuição da nota. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma observação? Bem, então, é esse o espírito, Zenildo, assim. E eu só peço assim, que a gente, constatando uma situação como essa, a gente possa se reunir, a presidência, a secretaria e a própria Consulplan, para que a gente tente, de alguma maneira, verificar qual a repercussão que eventualmente possa ter uma decisão dessa natureza. Isso é muito importante. Mas, do mais, os relatores têm absoluta autonomia e o debate será feito aqui na comissão propriamente dito, tá bom? Então, nós vamos ficar da seguinte forma, a secretaria vai entrar em contato com cada um vai primeiro passar para a Consulplan, Leisiane, para fazer aquilo que você sugeriu, né? Nós podermos, cada um dos examinadores, cada um dos membros da comissão, vai ter acesso especificamente àquele processo, aqueles recursos que lhes estão afetos. Isso vai facilitar, inclusive, na procura, não tem que procurar tudo
aqueles que estão afetos. Nós vamos fazer isso até, hoje é segunda? Até quarta, no máximo, até quarta-feira no máximo. Posteriormente, cada um já vai receber essa informação de que, olha, está disponível, e os dois faltantes, os três faltantes, o Anderson já está pleno conhecimento, a Maria José e o MP. E seria interessante se eles fazer uma reunião com os dois para explicar exatamente a metodologia de cada um, de como nós vamos funcionar. E a partir daí, então, nós poderíamos, hoje nós estamos no dia 22, acho que a partir, depois do Carnaval, vocês já vão ter uma posição, quem quiser ter já olha, nós precisamos conversar para acertar alguns pontos, já acertar com o Carlos Anderson para a gente poder fazer essas reuniões pontuais e preparatórias por relatoria, essas reuniões pontuais com a presidência e com a secretaria e com a Consulplan, tá bom? Eu acho que é isso, não sei se a Leisiane tem mais alguma observação, Leisiane? Desembargador, presidente, só uma dúvida. Então, até quarta já vai haver essa divisão no sistema para cada relator. Aí vai ser avisado, logicamente, no grupo. Podem começar a fazer as... Exatamente, já podem começar a fazer. Tá? E logo depois do Carnaval, quem tiver, olha, eu acho que era interessante, estou precisando de um apoio, a gente já marca, vou chamar essas reuniões setoriais, digamos assim. E da mesma forma, desembargador, me coloco à disposição de cada membro para ajudar no acesso, fazer novamente um onboarding, como vamos chamar assim. Tudo que houver necessidade, ou seja, não sofram, nos comuniquem para a gente tentar ajudar a encontrar uma solução. Tá? E assim, deixando muito claro, não tem hora, qualquer hora que vocês entenderem, a gente vai fazer esse atendimento, vai fazer essa reunião. Uma situação como essa, como o Zenildo colocou, vamos admitir que haja necessidade. Vamos conversar, vamos verificar, e evidentemente a decisão final será da comissão, mas vamos nos preparar para a decisão. Tá bom, gente? Uma necessidade, desembargador. Um especialista em direito comercial e empresarial tem para me auxiliar? Brincadeira, desembargador. Só que tem. Sempre é bom aprender um pouco mais, né? Então eu vou me debruçar. Gente, eu queria agradecer. Pois não, senhora Luísa? Boa tarde, desembargador. Boa tarde a todos. Como suplente, né, estou ouvindo para caso haja alguma necessidade de apoio, né? Mas também me coloco à disposição e eu verifiquei que serão distribuídas as matérias relacionadas mais à técnica de português e eu quero me apresentar também que eu sou formada em letras português, então que eu puder auxiliar, estou à disposição. Ótimo. Eu acho, inclusive, que seria interessante, né, a gente comunicar de fato para a Graciana, se a senhora puder colaborar com a Graciana, seria interessante, mas sob a tutela dela. Pois não, Zenildo? Sim, sim. Olha só, desembargador, até surgiu essa situação. Dos três componentes, eu já atuei como registrador civil e a nossa queridíssima Carol também. Mas hoje quem está na serventia de registro civil é a nossa querida Graciana e ela é a nossa grande especialista que gostaria muito de atuar também na matéria. Então eu colocaria para Vossa Excelência, se fosse possível, e daí não é nem pedido para trabalhar menos, é só para prestigiar o grande conhecimento que a nossa colega tem de registro civil. Como nós temos agora voluntário para correção de português, se a colega pudesse corrigir a prova de português, claro, com a nossa ajuda também, se for oportuno, distribuir a questão prática entre três componentes para prestigiar todo o conhecimento prático da nossa querida Graciana, registradora civil, e o português poderia ficar com a nossa querida, desculpa... Luísa. Zenildo, eu vou fazer... É porque eu estou na condição de suplente, Zenildo, então eu acredito que não pode ser distribuído assim diretamente, eu não sei como se tratam as normativas. Mas veja então, bem, Zenildo, sugeri para auxiliar, né? O que nós vamos fazer? Na verdade, os responsáveis serão Zenildo e Carol nos processos, mas nada, absolutamente nada, né, muito pelo contrário, impede, muito pelo contrário, que possam, na medida que possam, ter a colaboração da Graciana, até salutar que assim o seja. Ao mesmo tempo, embora eu não possa fazer uma distribuição específica para a senhora Luísa, mas nada, e seria muito bem-vindo, realmente muito bem-vindo, que pudesse fazer essa colaboração. Então, na verdade, o que eu preciso para fins de comissão é de responsáveis, né?
Não me parece que seja nenhum problema se o Pedro tiver uma dúvida e trocar uma ideia com o Daniel e vice-versa, né? A responsabilidade será do Pedro, né? Mas não me parece que haja aqui, e quando nós fizemos essa distribuição, que seja um Chinese Wall, né? Que seja um muro chinês que não possa, que seja intransponível. Muito pelo contrário, nada disso, né? Os senhores têm absoluta liberdade, se assim o quiserem. Assim como eu espero, sinceramente, senhora Luísa, que a Graciana possa, né, se abeberar dos seus conhecimentos na língua portuguesa, né? Sim, eu sou de ofício único também, então, de Não, alguma forma, permeio por todas as então, áreas. não há nenhum Então, e a problema. formação em linguística também. Então, o que eu Essa nossa puder divisão auxiliar, estou aqui. essa nossa divisão é única e exclusivamente para fins de cobrança, porque do contrário a gente fica sem, né, sem referência. Ficar sem referência, mas não significa em absoluto que, se puderem chamá-la para contribuir e também na própria correção em português. Ficou de novo, doutor, essa divisão? Só para a gente relembrar. Eu acho que é só uma questão de referência. Eu preciso que no tributário eu tenha uma referência. Então eu tenho o Daniel como referência. Mas não significa que ele não possa, eventualmente, inclusive, perguntar a mim ou não correr esse risco. Sim, é exatamente por isso que eu mencionei a questão de auxiliar, não é? Para não haver qualquer implicação, questionamento, já que tem os membros titulares que estão participando, né? Então, eu creio que é no sentido mesmo colaborativo, que puder contribuir para alguma dúvida, a gente poder discutir conjuntamente, mas sempre apoiando o titular. Minha internet falhou aqui. TI. Eu queria mostrar. Ouviu? Perfeito. Caiu aqui. Luísa, perfeito, estamos ouvindo. Ok. Sim. A minha questão que eu me apresentei para auxiliar, eu acho que exatamente nesse sentido seria mesmo só para auxiliar, para não haver nenhuma implicação, e até com relação aos candidatos, não é? Para revisão, porque tem os membros titulares que estão participando, então seria mesmo para auxiliar alguma dúvida, alguma questão que eu possa contribuir efetivamente com uma situação mais técnica. Parabéns, excelente. Dissertação português, dissertação prática língua portuguesa, Graciana. São 172 processos. Prova prática, Zenildo e Carolina, serão divididos 183 processos. Administrativo e constitucional, Anderson, 87 mais 145. Tributário, Daniel, 81 mais 79. Civil e processo civil, 73 mais 68, Maria José. E comercial, 75 mais 46, Pedro Júnior. Tá? A gente vai fazer essa divisão, né? Os processos, o acesso será pelo relator, mas volto a insistir, é até salutar que se possa ter a contribuição da Graciana, assim como da Luísa. Perfeito? Agora, os responsáveis são as pessoas que nós estamos definindo aqui e que vai constar em ata. Tá bom? Podemos concluir? Então, eu quero agradecer a todos, desejar a todos um 2024, é a primeira vez que nos reunimos, desejar a todos um 2024 cheio de saúde, em primeiro lugar, e que a gente possa chegar a um bom termo nesse concurso, que é até o final do ano, até o final do semestre, quem sabe a gente possa efetivamente concluir. Um dado extremamente positivo é de que a litigiosidade do concurso ela tem sido bastante reduzida. Hoje nós não temos, só temos 2 ou 3 candidatos que prosseguem o concurso de forma sub judice, os demais, né, não há uma litigiosidade do concurso, isso é extremamente positivo. A gente sabe que as etapas seguintes são etapas sempre muito mais complexas,
e a litigiosidade surge muito nessas etapas, em especial na última delas, mas seguindo com transparência, né, com a calma necessária, com a democratização que tem nos caracterizado. Eu, sinceramente, ouvindo a todos e a todas, ouvindo todas as considerações, aqui ninguém é dono da verdade, né? O meu papel aqui é um papel de organizador e não de dono da verdade, de maneira que a gente possa chegar a um bom termo. É isso que a sociedade espera de nós, é isso que os candidatos esperam de nós, ou seja, que nós tenhamos ao final, ao fim e ao cabo, um concurso que seja efetivamente o resultado respeitado. Foi esse o resultado, porque era efetivamente esse o resultado que tinha que ser. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma boa tarde para todos.